lobisomem do bairro Carioca. Em um bairro da zona norte do Rio de Janeiro, vivia um sujeito chamado Eleutério, que, segundo diziam, virava lobisomem. Mas até então ninguém havia provado nada. Era um sujeito de poucas palavras, que trabalhava em uma granja, aonde tinha um quarto para dormir. 4 jovens amigos, 3 rapazes e uma moça, voltavam de um espetáculo no circo, recém-armado na cidade. Era noite de lua cheia, de quinta para sexta-feira, ocasião em que, segundo a crença popular, uma pessoa amaldiçoada que padecesse do mal da licantropia seria influenciada pela lua cheia a se transformar ou se convencia estar transformada em lobisomem. Era, portanto, uma noite típica daquelas que, pela presença da enorme lua cheia pairando no ar, as pessoas, no mínimo, pensavam em coisas desse tipo, principalmente aquelas influenciadas por histórias de terror. Estavam todos bem vestidos, pois esse era o costume. Os rapazes usavam ternos e 2 deles usavam chapéu. Osvaldo preferia exibir seus cabelos bem penteados e lustrosos, com uma boa brilhantina. A moça usava vestido e sapato baixo. Alberto, o mais velho e mais brincalhão do grupo, propôs que eles fizessem um teste, a fim de confirmar ou não o boato em relação a Eleutério virar ou não lobisomem. Iriam para a casa de Alcir, o mais jovem do grupo, pois a casa dele tinha um quintal grande e os pais dele haviam viajado. Pendurariam no varal de secar roupa uma manta vermelha e ficariam esperando e olhando pela fresta da janela. Dizem que o lobisomem ataca quando vê a cor vermelha, disse Alberto. Se existir mesmo algum lobisomem pelas redondezas e ele se sentir atraído pelo tecido vermelho e rasgar com os dentes, provavelmente ficarão os fiapos entre eles. Assim sendo, eles poderiam na manhã seguinte verificar se Eleutério apresentava vestígios de fiapos vermelhos entre os dentes. Ele parece um sujeito educado, intercedeu Alcir. Não acredito que seja ele. Ercília, a tímida representante do sexo feminino dentro do grupo, discordou, apresentando seu argumento. Tem um poema em inglês. E o que quer dizer? Quis saber Osvaldo, o mais grandalhão, porém mais jovem dos 3 rapazes. Ercília traduziu: mesmo o homem que é puro de coração e de suas preces à noite pode se tornar um lobo quando mata lobos floresce e a lua de outono brilha. Estamos em abril, concordou Osvaldo. Não é por eu ser do signo de Áries, mas o céu de abril é o mais bonito, gabou-se Alcir. O que é mata-lobos? Perguntou Alberto. É o nome popular das flores de acônito, uma planta que mal utilizada pode ser venenosa, mas tem o poder de afastar o lobisomem, assim como o alho, que segundo dizem, podem repelir os vampiros, informou a moça. Onde você aprendeu tudo isso? Quis saber Alcir. Está no filme O Lobisomem, disse Ercília. Menina instruída, ironizou Alberto. Era uma nora assim que minha mãe queria. E continuou brincando. Para quem não viveu nem mesmo uma vida inteira, você é uma pessoa muito inteligente. Eleutério toma café de manhã todos os dias no bar do seu nefasto, na esquina da rua Silva Pinto, lembrou Alberto, aproveitando para debochar do nome do dono do estabelecimento. O nome do simpático nefasto, corrigiu Ercília, mas todo mundo o conhece como Derli. Quem é que põe um nome desses em um filho? Será possível que nesse bairro só tem gente de nome feio? Eleutério. Nós só vamos ver os fiapos vermelhos entre os dentes de Eleutério, se ele não limpar os dentes pela manhã, disse Osvaldo. E você acha que o sujeito igual a ele limpa bem os dentes? Perguntou Alberto com ironia. Mas quem teria uma manta vermelha que pudesse deixar destruir, se fosse o caso? Minha mãe tem uma, lembrou Ercília. Podemos usar porque já está velha, completou. Alberto morava sozinho em um quarto alugado. Tinha vindo da cidade de Itaperuna para trabalhar no Rio de Janeiro. Osvaldo morava com os pais, mas nem tentaria fazer uma bagunça daquelas em casa, pois os pais não deixariam. Apesar de ter concordado com o plano e de fornecer a manta vermelha, Ercília não quis participar daquela aventura.
Eu prefiro saber das notícias amanhã, disse a moça. Foram até a casa dela para deixá-la em segurança. Pegaram a manta vermelha e foram os três para a casa de Alcir, aquele que os pais tinham viajado e onde podiam agir com mais liberdade. Assim que chegaram na casa, foram logo pendurando o tecido vermelho no varal, pois já estava próximo da meia-noite. Acho melhor eu ir para minha casa, disse o grandalhão Osvaldo, preocupado, passando a mão na testa para enxugar o suor que em suas costas já ensopava o paletó. Já é quase meia-noite. É perigoso você sair sozinho por aí, lembrou Alcir. Quer que eu vá com você? Perguntou Alberto. Não, disse Osvaldo, porque você vai ter que voltar mais tarde ainda. Eu moro perto, chego rapidinho em casa a pé. Desta forma, os outros dois deixaram Alcir e Alberto ficarem aguardando os acontecimentos. Devido à tensão em que estavam, parecia que os minutos não passavam. Quando Osvaldo saiu, o relógio marcava 11 horas e 58 minutos. Deu meia-noite e nada. O relógio marcava mais 2 minutos depois da meia-noite, quando começaram a ouvir ao longe os latidos dos cães na redondeza, como se estivessem acuando em algum animal. Os latidos foram se aproximando, ficando cada vez mais próximos. Olhando pela fresta da janela entreaberta, com a lua cheia clareando bem todo o terreno, os dois puderam ver que um enorme animal quebrou algumas ripas da cerca e entrou sendo perseguido pelos cães. Era uma espécie de lobo enorme, andando apenas nas patas traseiras. Passou pela cerca como faria um humano, primeiro uma perna, depois a outra. Caminhava curvado. Era como se um monstro tivesse visto a colcha vermelha de longe, pois entrou e foi direto na direção dela. Mas não fez isso apressadamente, lá devagar. Às vezes se punha de quatro e caminhava como um cão ou um lobo comum. Balançava a cabeça de um lado para o outro, olhando em volta. Nem sempre atacava os cães. Era como se não estivesse se importando muito com eles, que o perseguiam em alvoroço, pois eram pequenos demais para oferecer algum perigo real. De vez em quando dava um tapa em um deles e o jogava para longe, como para provar sua força e superioridade. Eu estou todo arrepiado, disse Alcir, tremendo de medo. Silêncio, pediu o outro. Ele pode perceber que estamos aqui. À medida que um animal se aproximava, puderam vê-lo melhor. Era mesmo um lobisomem, enorme e peludo. Tinha um focinho sujo de sangue, possivelmente de um dos cães. Não tinha patas, tinha mãos e pés peludos e monstruosos, como todo seu corpo, uma espécie híbrida de um homem com lobo, pois os ombros se salientavam como os de um atleta. Quando chegou em frente da manta vermelha, ergueu-se em 2 pernas. Era do tamanho de um homem grande e forte, com mais ou menos 2 metros de altura, e devia pesar uns 400 quilos. As mãos eram muito grandes e tinham dedos longos e unhas enormes. O bicho não tinha cauda, o que era mais uma característica humana. Usando as garras e os afiados dentes, ele estraçalhou com raiva o tecido, como se aquela cor realmente o incomodasse. Em seguida voltou a se colocar de 4 e olhou em direção da janela, onde os 2 rapazes estavam. Deve ter percebido que ali estavam. Olhando, começou a vir na direção deles. Rapidamente os garotos fecharam a janela e Alcir começou a urinar nas calças. Ficaram encolhidos, um de cada lado da janela, com o ouvido encostado na madeira. Perceberam a respiração do bicho, fungando nas persianas da antiga, porém resistente janela, farejando a presença deles. É melhor a gente ficar aqui, sugeriu Alberto, já puxando o outro pela gola do paletó. Não era bom ficar no quarto com aquele bicho ali fora. Apesar da janela ser forte, foram se afastando bem devagar para alcançar a porta, como se estivesse percebido, lá fora, o movimento dos dois. O animal deu um rugido fortíssimo e atacou a janela com as garras. Arrebentou a pesada janela como se ela fosse feita de papelão ou isopor e pulou para dentro, aonde foi quebrado tudo. Os dois correram para fora do quarto e rapidamente fecharam a porta à chave. Esta porta não vai aguentar, gritou Alberto, já correndo para fora da casa e logo sendo acompanhado pelo amigo.
Se a janela, que era bem mais resistente, tinha sido destroçada, o que dizer da porta? Saíram para a rua correndo e foram bater na casa da amiga Ercília, que ficava a um quarteirão dali. A mãe da moça era uma mulher viúva e bastante acessível, pois abriu a porta e permitiu a entrada dos dois àquela hora da madrugada. "Podem subir", chamou Ercília da porta do quarto, no alto de uma escadaria no segundo andar da casa. Os rapazes sentaram-se no chão e ficaram ali tremendo de medo. Contaram para ela o que aconteceu. Ela jogou para eles alguns travesseiros e cobertas e os dois ficaram ali mesmo no chão. Alberto ainda conseguiu dormir um pouco, mas Alcir colocou apenas um travesseiro para proteger as costas e permaneceu sentado, acordado a noite toda. No dia seguinte, sexta-feira, todos tinham que ir para o serviço. Não ia ser fácil depois de uma noite daquelas. Quando amanheceu, avisaram a amiga que iriam ao bar onde Eleutério sempre tomava o seu café da manhã. Os dois saíram quase correndo. Quando chegaram ao bar, Eleutério já estava lá sentado, fazendo sua refeição. Era um homem magro e alto, envelhecido, de uma pele ressecada e muito enrugada, meio acinzentada e sem vida. Parecia ser uma pessoa doente e aparentava ter uns 50 anos, apesar de que, segundo diziam, não passar dos 40. Seus olhos eram castanho claro, que se aproximavam de um amarelo, o que lhe dava um ar de maldade por trás da aparência calma. "Café com pão e manteiga", pediu Alberto, aproximando-se do balcão. "O meu com leite", preferiu Alcir. "Você já viu?", perguntou Alberto ao amigo. "A roupa do sujeito está suja, e eu acho que é titica de galinha." E continuou: "Segundo a lenda, a pessoa, antes de se transformar em lobisomem, tira toda a roupa do corpo e se esfrega em fezes de animais." Depois lembrou que o cara trabalhava na granja e devia ter dormido por lá mesmo, por isso talvez estivesse sujo de fezes de galinha. O problema agora era fazer Eleutério sorrir e mostrar os dentes, antes de tomar o café da manhã e sair. Alcir pensou em realizar uma encenação, para ver se Eleutério ria e mostrava os dentes, e combinou umas coisas, falando ao ouvido do amigo, com tudo acertado. Os dois pegaram seus lanches e se deslocaram do balcão para uma das mesas. Nesse momento, Alberto fingiu tropeçar em uma cadeira no caminho e caiu de frente, jogando tudo longe, xícara, pires e pão. Na queda, derrubou também a cadeira, fazendo um estardalhaço. Foi tudo tão natural que não pareceu de propósito. Acabou sendo mesmo engraçado. Eleutério, que era um homem muito sério, deu uma gargalhada, mostrando bem os grandes dentes amarelos. Mas, para a surpresa da dupla, não havia nenhum fiapo de tecido vermelho entre eles. Os dois rapazes levantaram as cadeiras, sentaram-se e ficaram em silêncio por alguns momentos, refletindo. Será que Eleutério se preocuparia em tirar os fiapos dos dentes depois de voltar ao seu estado normal? Ou será que tudo isso é folclore? Será que o lobisomem, que muita gente dizia ter visto nas redondezas e que eles dois confirmaram na noite anterior que realmente existia, não era o Eleutério, como todos pensavam? E se não era ele, quem tinha que ser? Era alguém que morava perto, pois chegou até a casa de Alcir em 5 minutos. Se alguma força sobrenatural ou mágica, ou misteriosa, ou extraterrestre, ou o que quer que fosse, pudesse recuar o tempo, apenas alguns minutos, até o momento da falsa queda, os dois amigos, ao invés de ficarem atentos aos dentes de Eleutério, resolvessem dessa vez olhar para o rosto do feioso dono do bar, que, apesar de estar de costas, lavando os pratos, e soltou uma gargalhada debochada, revelando assim os fiapos vermelhos entre seus dentes e revelando a verdadeira identidade do lobisomem. Uma boa noite a todos e obrigado por assistir mais um vídeo neste canal. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar em nossos vídeos.